Oi gente, aqui é a Ká e hoje eu venho fazer uma lista um pouco diferente pra vocês. Antes de começar esse vídeo, já vou pedir aqui pra você se inscrever nesse canal. Seja bem-vindo se você caiu aqui de paraquedas. Já me acompanha lá no meu Instagram, onde eu consigo conversar melhor com vocês, ser mais ativa e eu posto várias coisas legais durante o meu dia. No vídeo de hoje, gente, eu venho recomendar pra você que quer começar a ler Crime Sim e True Crime e não sabe por onde começar, por qual livro começar. Eu confesso que eu já li alguns livros assim, neste estilo, né? Um dos gêneros que eu mais leio ultimamente. E eu venho recomendar pra vocês 3 livros para você que quer começar a ler esse gênero, mas não sabe por onde começar. Lembrando que aqui no canal eu tenho alguns vídeos já resenhados sobre livros nesse tema, né, nesse estilo de crime. Então, se você não viu nenhum dessas resenhas, eu vou deixar todos eles linkados aqui no card para você dar uma conferida. Mas a minha primeira indicação para você que quer começar a ler esse gênero, mas não sabe por onde começar, é Social Killers. Amigos Virtuais, Assassinos Reais. Esse livro aqui já tem resenha aqui no canal, eu vou deixar linkado nos cards. Mas esse livro aqui, ele é bem fininho, ó. Ele tem 260 páginas, mais ou menos. E aqui a gente vai ter uma coletânea de crimes que aconteceram por conta da internet. Ou seja, eles acabaram ocorrendo por conta das pessoas não saberem usar a internet de forma saudável. E acabaram vindo da internet para a vida real e acabou se tornando um crime, né? Aqui a gente vai ter vários casos. Todos esses aqui são casos de pessoas que acabaram, né, cometendo crimes por conta da internet. Todo começo de capítulo é assim, o nome da pessoa, uma descriçãozinha do que aconteceu. E aqui eles começam a contar sobre o crime que aconteceu neste crime aqui. Aqui a gente também tem um QR Code, que se você ler esse códigozinho aqui, aparece alguma coisa relacionada ao crime. Pode ser a foto do assassino, etc, essas coisas assim. Ele contém conteúdo violento, então se você é sensível a alguns assuntos como suicídio, assassinato, outros assuntos pesados, mas principalmente esses dois, eu não recomendo que você leia este livro aqui, porque são relatos de crimes que aconteceram de verdade, né? Então pode ser que abale um pouco assim o seu emocional se você não tá acostumado ou se você é sensível para esses temas mais pesados. Esse livro aqui, ele ficou por muito tempo esgotado no estoque da Darkside e esgotado em todos os estoques, como a Amazon Submarino, Americanas e outras lojas que vendiam esse livro. E recentemente ele foi relançado pela editora Darkside, então corre, porque assim, gente, esse livro ele esgota muito rápido. Quando ele esgota, o pessoal coloca uns preços absurdos assim nele, sabe? Mas é uma boa pedida para você que quer começar a ler sobre esse tema, mas tem um pouco de receio, um pouco de medo, porque aqui os crimes eles não são tão relatados assim explicitamente, sabe? Eles são passados um pouco por cima, assim, é bem um resumo do que aconteceu, mas tem como você pesquisar na internet depois sobre esses crimes, algum que te deixou mais intrigado, etc. Eu fiz isso e assim, ó, até no vídeo resenha eu comentei alguns casos que me deixaram extremamente bravas ou que eu fiquei extremamente intrigada e etc. Eu vou deixar a resenha linkada nos cards. Outro livro que eu recomendo pra você que quer começar a ler esse gênero é Lady Killers, porque esse livro aqui a gente vai acabar conhecendo a vida de várias mulheres que foram consideradas serial killers, mulheres, e a gente vai acabar conhecendo várias histórias de várias mulheres de vários lugares, como que isso, assim, é muito ramificado, sabe? Tipo, ser serial killer é só homem. Como essa autora conseguiu tirar esse tabu, assim, quebrar um pouco desse tabu, porque sim, gente, que assim como existem homens que matam, existem também mulheres que matam por matar, por prazer, por, né, pura maldade, talvez. Mas esse livro aqui, a edição também tá linda, como vocês podem ver, né? A edição tá perfeita. E aqui a gente também, como a gente vai ter relatos de várias mulheres, a gente não tem casos tão explícito, sabe, de violência, assim, de fato, o que aconteceu. A autora passa um pouco por cima também dos casos, mas aqui a gente já tem um relato mais sensível também, não é como o Social Killer, que ele passa bem por cima mesmo. Aqui ela passa por cima, mas ela coloca alguns detalhes, algumas informações que são essenciais, assim, pro caso, né, dessas mulheres, mas ela também não deixa tão explícito a violência que aconteceu naquele caso, sabe? Aqui ela explora
explora bastante a cultura da violência contra a mulher, com a mulher, mas ela também explora a violência que as mulheres cometiam com outras pessoas, né? Homens, crianças, idosos e animais até. Então é bem interessante de acompanhar. Ele já é um livro mais grossinho, mas dá pra você ler intercalando o livro com outra leitura mais leve. A edição, gente, é perfeita. Eu também já fiz resenha desse livro aqui no canal, então se você não viu, bora ver, porque tá bem detalhadinha. E na resenha eu mostro um pouco mais da edição do livro também, vou deixar linkado aqui nos cards, mas eu acho que é uma super pedida se você quer começar a ler esse gênero e também não sabe por onde começar. Eu super recomendo Lady Killer. E por último, mas não menos importante, gente, não se assustem com o tamanho deste livro aqui que eu vou recomendar, porque ele é um livro grande? É. Mas ele tem 2 livros em um só nessa edição e ele é super rápido de ler. Eu estou falando desta edição aqui do livro da Ilana Kazoy, que tem 2 volumes. O primeiro é Louco ou Cruel e o segundo é Made in Brasil. É, gente, ele é um pouco grande mesmo, realmente, mas não se assustem, tá? Porque o livro, ele tem uma narrativa bem assim que faz você entrar ali na história, querer saber o que aconteceu em cada caso e etc. No primeiro volume, que é o Louco ou Cruel, a gente vai acompanhar alguns casos de serial killers de lá dos Estados Unidos, que a Ilana coloca no livro. Então a gente vai ter um foco maior lá no serial killer dos Estados Unidos, de outros países que não aqui do Brasil. E no Made in Brasil a gente já tem casos do Brasil que são mais detalhados, né? Então a gente vai ter alguns serial killers, algumas coisas bizarras que aconteceram aqui no Brasil e que às vezes a gente lembra assim vagamente, ou que a gente já nem sabia que tinha acontecido aqui no Brasil. Eu super recomendo esse livro aqui. Eu confesso, gente, que ele tem uma letra um pouco pequena, mas ele é cheio de imagens também, por outro lado, né? Então, é um livro que talvez você demore um pouco pra ler, se você não tá acostumado, sim. Mas não tem problema nenhum você demorar 1, 2 meses pra terminar de ler um livro, tá? Vamos normalizar isso tudo aqui. Como esse livro aqui é 2 volumes em um, você acaba não se deixando levar, assim, pelo tamanho do livro, né? Porque cada livro tem o quê? Umas 300 páginas. Então, juntando 2 livros dá 700 e pouquinho, mas porque tem 2 livros nessa edição, né, gente? Eu confesso que dos 2 livros eu gostei mais do Made in Brasil, que foram os casos que aconteceram aqui no Brasil, porque, gente, como a gente vive no Brasil, é muito mais bizarro a gente ler sobre coisas que aconteceram aqui, coisas que eu lembrava de quando eu era criança, que eu via, assim, passando rapidamente pelo Jornal Nacional, sabe? E não dava muita atenção. E saber sobre esses casos mais detalhadamente é muito legal. Aqui eu confesso que você tem que ter um pouquinho mais de estômago para ler o livro, porque ele te apresenta os casos de uma forma bem explícita e ele realmente fala o que aconteceu com as vítimas, como foi que as coisas se desenrolaram. Então você tem que ter um pouquinho de estômago ali, ou você tem que, tipo, ler um pouquinho, ficar um tempinho sem ler, depois voltar a ler, ou mesclar o livro com outra leitura mais leve, porque senão você acaba ficando meio 13, né? Mas eu super recomendo vocês a começarem a ler True Crime por Ilana Kazoy, porque ela é simplesmente perfeita. Eu acho que esse livro aqui agrega muito, assim, porque tanto traz casos brasileiros, como traz casos dos Estados Unidos. Então é uma leitura, assim, que é perfeita. Não é que é perfeita, porque tem muita coisa ruim aqui, mas é um livro muito legal de você ler, pra você conhecer, sabe? Até porque são coisas que realmente aconteceram, sabe? Então faz você ter uma visão de mundo completamente diferente de quando você tá lendo um livro que é ficção, né? Que você sabe que não aconteceu, que é uma história criada por um autor. Bom, gente, essas foram as minhas recomendações pra vocês que querem começar a ler True Crime, não sabem por qual livro começar. Eu super indico esses 3 livros aqui. Esses 3 livros têm resenha aqui no canal, então se você não viu e quer saber a minha opinião mais detalhadamente sobre cada obra, eu vou deixar as resenhas linkadas aqui nos cards desse lado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu algum desses livros, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você concorda comigo ou discorda, não tem problema a gente discordar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir, se inscrever no canal para receber os próximos vídeos e ativar o sininho, assim toda vez que um novo vídeo for publicado, você vai ser notificado. Um mega beijo e tchau, até o próximo vídeo.